Vocês lembram de uma mulher que tinha uma dúvida? Ela queria saber onde era que deveria adorar a Deus. Essa mulher tinha uma dúvida, porque havia uma divergência entre os judeus e entre os samaritanos. E essa mulher que era samaritana, lá em João 5, 24, por ali, ela tinha uma dúvida, porque os judeus diziam, não, o lugar de adorar a Deus é no templo. Os samaritanos diziam, o lugar de adorar a Deus é no monte. No monte onde Deus deu a Moisés as placas, falou com Moisés. E os judeus diziam que era no templo que Salomão construiu. E a mulher estava em dúvida. E ela foi até Jesus tirar a dúvida. Vá buscar conhecer de Cristo. Vá tirar sua dúvida com Jesus. Vá aprender o que Jesus ensina sobre esse caminho que você está seguindo como se fosse a Deus. Se é o que ele ensina. Faça como uma mulher samaritana. Essa mulher foi a Jesus e disse, Senhor, vocês que são judeus, porque Jesus era judeu. E ela diz assim, vocês que são judeus, diz que o lugar de adorar a Deus é no templo. Porém, nós samaritanos, dizemos que é no monte. O que o Senhor me diz? Aonde é que devemos adorar a Deus? Jesus respondeu o que para essa mulher? Jesus disse a ela, é no templo, mulher. Tem que ir para o templo, tem que ir para a igreja para adorar a Deus. Ou Jesus disse a ela, mulher, é no monte, tem que subir o monte, porque lá a presença de Deus é forte. Porque lá Deus se faz presente, tem que ir para o monte. Será que Jesus disse isso? Hoje as pessoas criam, né, a ideia do monte, a ideia de templo. E quando a mulher falou isso, o templo era em Jerusalém. O monte era lá em Israel. Hoje o povo cria um bocado de monte, um bocado de casa de Deus, de templo, para dizer ao povo que tem que ir ali adorar ele. Aí Jesus chega para a mulher, ele diz assim, mulher, é chegada a hora e esta hora já veio, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é em templo, não é em monte, é em espírito e em verdade. E isso quer dizer o quê? O que foi que Jesus disse a essa mulher? Qual foi a resposta de Jesus? A adoração para Deus não é dentro de um ambiente, é na tua vida, é no teu viver, o dia todo dia. Deus quer ser adorado dentro do seu viver, na sua vida. O templo de Deus não é aquela casa de alvenaria, a casa de Deus não é aquela casa de alvenaria. O templo de Deus é você, o altar de Deus é você, a casa de Deus é você. Deus quer ser adorado na sua vida, no seu viver, não é em 2 horas de culto dentro de igreja, é no dia, de manhã, de tarde, de noite, no dia todo dia, na nossa vida, com a nossa atitude de verdade pela palavra de Deus, não é pela obrigação de igreja. É andar se negando, é andar renunciando, é andar não criticando, não condenando, não julgando, não amaldiçoando, não querendo mal de ninguém. É andar amando quem nos aborrece, fazendo bem a quem nos faz mal, sendo verdadeiro, não guardando ressentimento, não guardando mágoa, submetendo-se ao que a palavra diz, não pegando nenhum outro conceito, não seguindo nenhum preceito, nenhuma doutrina que não condiz com a de Cristo, mas ser fiel a Cristo. Isso é adorar a Deus, é manter minha vida me negando, me submetendo, andando na palavra de Cristo, não é estando dentro de obra, de sacrifício, de obrigação de nenhuma igreja. É preciso aprender de Jesus, irmão. É preciso aprender de Jesus. O problema é que a multidão está aprendendo dos homens. Não estão indo a Cristo buscar. Estão indo às igrejas buscar a direção do homem. Para você ir a Cristo, você tem que ir para a palavra dele. Você não vai a Jesus ali, aqui ou acolá. Você só vai encontrar o conhecimento de Cristo por onde você vai ser liberto e liberta. Na palavra. Chegou alguém para Jesus e disse assim a ele, Senhor, qual é a obra de Deus para que a gente faça? Jesus não disse, vá para o templo, ofereça o sacrifício, vá viver a devoção, vá viver o ritual, vá estar servindo no templo. Essa é a obra de Deus. Jesus não disse isso.
João capítulo 6, versículo 28 e 29. Perguntam a Jesus qual era a obra de Deus para que eles pudessem fazer. Jesus não disse, vá fazer a obra da igreja, vá fazer a obrigação do culto, vá para a campanha, vá para não sei para onde. Não! Vá para o trabalho disso, daquilo outro da igreja. Isso não é obra de Deus. Jesus não ensinou isso. Mas, irmão Wellington, eu aprendi assim com o homem. Você aprende assim com o teu líder. Você aprende assim com o líder dessa religião. Jesus não ensina assim. Vá aprender de Cristo. João 6, 28 e 29. Perguntaram para Jesus qual é a obra de Deus para que eles pudessem fazer. Jesus vai responder, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Cristo é a obra de Deus. Você tem que crer nele, no Evangelho. E fazer a obra de Deus é pregar o Evangelho, é falar para as pessoas do amor de Deus em Cristo, o que Cristo operou por nós, o que Cristo garantiu para nós, o que Cristo fez para nos livrar do inferno, o que Cristo fez para nos abençoar, o que Cristo fez para nos dar vitória. A obra de Deus não é convidar ninguém para ir para a campanha de vitória dentro de igreja, para a campanha da marcha dentro de igreja, para fazer pacto e voto dentro de igreja. A obra de Deus não é nenhum ritual, nenhum trabalho de igreja. A obra de Deus é Cristo. Eu crendo nele e pregando o evangelho dele, falando dele para as pessoas. Isso é a obra de Deus. Essa é a obra que nos salva. Não é a tua vida de devoção. Não é guardar sábado. Não é ser batizado dentro de igreja. Não é dar dízimo. Não é ser isso ou aquilo ou daquela outra religião. A obra que salva o homem não é a obra do homem. É a obra de Deus. E a obra de Deus é Cristo. É Cristo. É Cristo. O sacrifício substituto que ele substituiu a humanidade na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele fomos sarados. O justo morreu por mim, que era injusto. Ele recebeu a condenação do inferno, que era para eu receber. E eu, crendo nele, recebo de Deus o Pai a justificação. Não porque eu sou dessa ou daquela religião, mas porque eu criei e creio em Jesus Cristo. Somos justificados, livre da condenação e salvo, não por vida religiosa, salvo por meio da fé. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Você precisa conhecer essa verdade. Para não estar aí preso, escravo dentro de religião, pensando que sua vida com Deus é por meio dos sacrifícios, das obrigações e das determinação religiosa, que a humanidade vive, escrava da religião. A religião domina a vida do povo. A religião contamina a mente do povo. A religião divide e separa o povo. A religião faz o povo perder a direção de Deus. Aonde o povo é negócio da religião, negócio de homens dentro da religião. Conheça a verdade e seja liberto. Andar e estar em Deus é estar em Cristo, guardado nele e na palavra dele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Cuidado! Não seja um religioso de nenhuma religião. Seja cristão, discípulo de Cristo. Não religioso, discípulo de nenhuma religião. Amém? Fica essa orientação para vocês, em nome de Jesus. Esse que vos fala, sempre levando o ensino, a instrução, o esclarecimento, corrigindo, repreendendo, instruindo com a verdade que liberta, para que todo aquele que ouve e crê, seja liberto. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Quem crê, que creia, será bem-aventurado. Quem não crê, que deixe de crer, será condenado. Salvação é para quem crê, mas quem crê no Evangelho. E que Deus nos conceda a oportunidade de continuar pregando ao povo esse evangelho, porque foi isso que Jesus mandou a igreja fazer. Pregar o evangelho a toda criatura. Não é pregar uma religiosidade, uma vida religiosa dentro de um ambiente. É pregar o evangelho. E o evangelho é uma informação que leva o homem ao conhecimento para ele ser livre do engano e conhecer a verdade por onde ele chega a Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Evangelista Wellington Ramos. Se você deseja mais ensino e instrução da palavra, me visita lá no Kawai, me visita no YouTube,
lá no Instagram e aqui no Face,